45. Podem se assentar, aleluia. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, em Betesda. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo lhes falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Tende bom ânimo, irmãos. É Jesus que está aqui. Não tenha medo. Não é um fantasma. É o Senhor que se encontra aqui. Irmãos, essa palavra vai falar de Jesus anda por cima do mar. E o interessante é que nós vamos ver nessa palavra que o Senhor ele deu uma ordem para os seus discípulos, para que ele entrasse no barco, para que eles atravessassem para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que ele ficou em terra, despedindo-se da multidão, e ele vai para o monte orar. E o interessante é que mesmo no monte orando, aonde ele se encontrava, porque esse Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, a Bíblia vai dizer que ele, vendo que se fadigavam, então aonde Jesus estava no monte orando, ele pôde ver aonde os discípulos estavam naquele mar, porque o vento lhe era contrário. Irmãos, o Senhor mudou essa palavra nessa noite, e o Senhor falou para mim nessa noite: filhas, tem muitos aqui que recebeu uma ordem de atravessar para o outro lado, mas o vento está contrário. A tempestade chegou, o vento chegou, e aqueles discípulos estavam ali naquele momento. E Jesus, aonde ele estava, ele sabia o que estava acontecendo. Em nome de Jesus, Jesus sabe o que está acontecendo. Tende bom ânimo, não temas. É Jesus, irmãos. É Jesus. O Jesus, o Nazareno. O Jesus que pode acalmar a tempestade. O Jesus que deu uma ordem para cada um de nós entrarmos no barco para atravessarmos para o outro lado. É um Jesus que mesmo longe, mesmo em terra, mesmo no monte, sabia o que estava acontecendo com aqueles discípulos. E nós precisamos entender que esse mesmo Jesus está nos assistindo, que esse mesmo Jesus sabe o que estamos passando. Esse mesmo Jesus sabe que no meio dessa travessia se apresentou uma adversidade. O vento é contrário nesse momento. E eu sei que tem pessoas aqui que o vento está contrário. Mas eu estou mandando dizer para todos nós: tende bom ânimo. Não temais. Não temais, porque Jesus não perdeu o controle. Jesus continua no controle, ainda que a gente não veja, mas ele não perdeu o controle. E aí ele vai mostrar para aqueles discípulos que ele não perdeu o controle. E aí era necessário que ele andasse sobre as águas. Irmãos, o vento ser contrário pode ser um momento, o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração. No momento de uma nova estação, o vento vai ser contrário para que você entre numa nova estação. Uma virada de chave na nossa vida, o vento pode se tornar contrário por causa dessa virada de chave. Uma nova estação surgindo na nossa vida, o vento, ele vai se tornar contrário.
Porque virão as adversidades, as ameaças para que a gente desista, para que a gente não creia, para que a gente não confie que Deus está no controle de todas as coisas, ou que Deus está sabendo daquilo que a gente está vivendo, que o vento de uma hora para outra, porque eles estavam viajando, estava tudo calmo. E quantas das vezes na nossa vida não está tudo calmo, está tudo tranquilo e de repente vem um vento, de repente vem uma tempestade, mas Jesus está falando nessa noite, não é fantasma, sou eu, tem de bom ânimo. Porque quando eles perceberam que algo se aproximava, porque era mais aproximadamente 3 da manhã, eles tiveram medo. Eles já estavam vivendo aquela situação contrária daquele vento. Jesus não estava ali dentro do barco. Eles achavam que Jesus não estava vendo ou sabendo o que eles estavam passando. Irmão, Jesus não perde o controle de nada. Graças a Deus, nós hoje temos o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer: voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. E eu te pergunto, você tem conversado com o Espírito Santo de Deus? Com o teu amigo? Você tem tido relacionamento com esse Santo Espírito? Você tem falado, você tem conversado, você é íntimo dele? Para quando vier esses ventos na vida da gente, nós discernirmos e entendermos que muitas das vezes é o Senhor nos preparando para um novo tempo. É o Senhor nos preparando para uma nova estação. É o Senhor nos preparando para uma virada de chave. Porque eu não posso crer que Deus perdeu o controle da nossa vida. Eu quero crer porque aqui os discípulos, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus para que eles entrassem no barco. Eles não decidiram entrar naquele barco e atravessar porque eles queriam, não. Foi dada uma ordem. E eles estavam ali obedecendo. Ei, se nós estamos obedecendo, a gente precisa crer e entender que Deus está no controle, que Deus não perdeu o controle e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Para que a gente não tema, para que a gente tenha bom ânimo. Aí a gente lembra de Josué 1, tem de bom ânimo. Não te aparte de ti o livro dessa lei, antes medite nela de dia e de noite. Quando o Senhor fala de tempestade, eu lembro da arca. Noé construindo aquela arca. O tempo que ele construiu, ninguém acreditou que viria um dilúvio. Noé acreditou. Ele construiu, teve escape, teve livramento para aquela família que confiou. E que nessa noite, que todo vento contrário não te apavore, não te paralise. Não deixe com que você duvide, achando que Deus perdeu o controle. Até porque Jesus, ele estava distante dos discípulos, mas ele sabia o que estava acontecendo. Essa é a diferença, é entendermos que Deus está sabendo o que estamos passando. Seja fase boa ou fase ruim. Seja ventos tranquilos, brisas, como tempestades também. Porque aqui na travessia, o vento muda. Mas Jesus está presente. Jesus se apresenta, ele aparece, ele vem de encontro aos discípulos dele. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor sempre virá ao nosso encontro. O Senhor sempre mandará uma resposta. O Senhor sempre falará conosco através do Santo Espírito dele. Ele sempre vai trazer uma palavra. E a palavra dessa noite tem de bom ânimo. Sou eu. Não sou um fantasma. Sou o Senhor que caminho com vocês, que compartilho com vocês, que tem vivenciado o milagre com vocês. Tem de bom ânimo. Não importa, porque o interessante aqui é que os discípulos, eles estavam dentro do barco. Por uma ordem, nós estamos dentro desse barco. Se sinta nesse barco ou dentro de uma arca, mas se sinta, porque quando ele fala tem de bom ânimo, ele está falando assim, se sinta seguro.
Sinta segurança em mim. Eu não perdi o controle. Eu estou no controle. Eu vou me apresentar quando chegar o momento que eu tiver que me apresentar. Ele não vai chegar atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Ele vai se apresentar na hora certa. Ele vai mostrar que ele não perdeu o controle da nossa vida, dessa situação, desse evento que se apresentou na travessia. Uma travessia de obediência, porque eles não estavam desobedecendo, eles estavam em obediência. Eles estavam seguindo uma ordem do mestre. E eles, naquele momento, aparece uma adversidade. Quem é que não está vivendo isso? Quem é que já não passou por isso? Quem é que não possa estar vivendo isso? Porque essas adversidades é para todas as áreas, irmãos. E eu costumo dizer que eu não posso menosprezar a adversidade do irmão achando que é maior ou menor, não. Quem está passando é que sabe. Quem está passando é que sabe. Então eu não posso menosprezar o que o irmão está passando. Muitas das vezes, mas isso não é nada. Não é nada porque não sou eu que estou vivendo. Não sou eu que estou passando. Eu sempre digo para a gente sempre se colocar no lugar do outro. Porque enquanto a gente não se coloca, a gente não consegue entender a dimensão, muitas das vezes, da situação, daquilo que o outro está vivenciando. E o Senhor está falando de ventos contrários. Eu não sei quem é que está dentro desse vento. Mas eu quero te dizer, você pode estar dentro desse vento, mas você está no barco. E dentro desse barco tem alguém, que é o nosso Senhor, que está sabendo o que está acontecendo dentro do barco. Porque aqui a Bíblia vai dizer que eles estavam já cansados de tanto remar. Aonde ele estava? Em terra, no monte orando. Mas ele sabia o que estava acontecendo. E é isso que nós precisamos entender. Deus não perde o controle. Deus conhece as ovelhas dele e ele sabe o que as ovelhas deles estão vivenciando. E ele está falando nesse momento para todos nós: não temam, tem de bom ânimo, eu vou chegar. E ele chegou. E ele vem andando sobre as águas. Eles não o reconheceram, porque ainda era madrugada. O medo muitas das vezes faz com que a gente não reconheça. Aí a gente lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús, triste, amargurado, porque Jesus tinha sido crucificado. E Jesus, já tendo ressuscitado, se apresenta para eles e eles não reconhecem. Porque tem pessoas que acham que a presença de Deus é só ardência no coração, e não é não, irmãos. Vai muito mais além. Presença de Deus. Sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E eles não reconheceram, como esses discípulos aqui. Eles não reconheceram porque eles estavam apavorados. E não é para menos também, né, irmãos? Porque numa madrugada, dentro de um barco, começa uma tempestade inesperada. De repente está tudo tranquilo, como muitas das vezes é na nossa vida, está tudo tranquilo. Está tudo paz e amor. E de repente se apresenta uma adversidade. Mas graças a Deus que nós temos Jesus. Graças a Deus que nós temos esse mestre para quando chegar esse momento, a gente poder clamar por ele. Para a gente poder ouvir a voz dele. Porque eles não reconheceram Jesus. E Jesus precisou falar para eles: não é um fantasma, sou eu. Tem de bom ânimo. E ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre aquele mar que estava o vento muito forte, o vento estava contrário, e ele vem andando, mostrando o poderio dele. Irmão, nosso Deus, ele pode todas as coisas. Ele continua operando milagres. Ele continua curando, ele continua libertando, ele continua transformando, ele continua nos renovando, nos fortalecendo, ele continua trabalhando em nós para que a gente não perca o rumo, para que a gente não desista, para que a gente não deixe a incredulidade tomar parte da nossa vida, porque o vento está contrário. Porque nós precisamos entender que na maioria das vezes o vento contrário é o Senhor permitindo. Para quê? Para nos forjar,
Para quê? Para amadurecermos. Para quê? Termos mais relacionamento. Para quê? Termos mais intimidade. Para quê? Para uma virada de chave. Para quê? Para uma nova estação. Tem que ter algo para que ele vai mexer em nós. Para que ele possa nos preparar para viver um novo tempo. Para virar uma chave que muitas das vezes é tempo de você virar e o medo não deixa você virar. Porque aí você começa, será que é? Será que não é? É tempo? Não está no tempo? Vou ou não vou? As inseguranças, as incertezas. Mas aí vem a voz do Santo Espírito de Deus que nós precisamos reconhecer e falar, é agora. Se é agora, não percam tempo, irmãos. Virem logo essa chave, entrem logo nessa nova estação e ele vai garantir. Porque ele está falando nessa noite que esses ventos é para o novo tempo. Mas como que a gente vai entender? Porque na maioria das vezes a gente vai se acostumando com luta, com adversidade, porque às vezes a gente escuta, ai, eu estou vivendo uma fase boa, mas eu estou até com medo. Está repreendido em nome de Jesus. Evangelho é com luta, é com adversidade, é com tudo isso que a gente já sabe. Mas tem momento de refrigério. Tem momentos de bênçãos, tem momentos de promessas começarem a se cumprir na nossa vida. E se você estiver vivendo esse momento, glorifica a Deus, não fica com medo não. Não deixe o diabo colocar medo não, se sinta filho amado de Deus no tempo de viver a sua nova estação. Se o diabo estiver sugestionando, você repreende na autoridade do nome de Jesus. Não, meu tempo chegou, a minha nova estação chegou e eu vou viver em alegria e eu vou glorificar o meu Senhor e ponto final. Porque senão a gente não consegue viver uma nova estação. Porque o adversário da nossa alma, como a Bíblia diz, continua bramando, buscando a quem possa tragar. E muitas das vezes ele vai começar a querer colocar uma insegurança e um medo para que a gente ache que nós não temos direito. E nós temos direito de viver as bênçãos e as promessas do Senhor. E aí a gente vê o Senhor falando desse vento. A gente vê o Senhor falando que ele sabia o que aqueles discípulos estavam passando. E isso é lindo, irmãos. E é isso que o Senhor quer falar nessa noite. Tem de bom ânimo, aquietai-vos, porque vocês saberão que eu sou Deus. Porque eu não perdi o controle. Eu sei a vida de cada um de frente para trás e de trás para frente. O nosso Deus, ele conhece, ele sabe quais são os tempos a qual estamos vivendo. Porque o que o Senhor falou para mim nessa noite, que tem pessoas vivendo tempestades. Mas o Senhor está falando, tem de bom ânimo. O Senhor está falando, não tem fantasma não. Eu vou me apresentar. E eu vou vir com escape. Eu vou vir com livramento. Eu vou vir para mostrar que eu sou Deus, que dos meus eu cuido como Ele tem falado e Ele tem cuidado. O nosso Deus, Ele é fiel. Eu não sei o que vocês estão vivendo. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de cumprimento de promessas. Eu sei que a gente está vivendo um tempo aqui nesse lugar de uma nova estação. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de uma virada de chave. Então é necessário que a gente esteja ligado com aquilo que está acontecendo. Para que a gente entre no momento a qual Deus tem desejado para cada um de nós e para essa obra também. Porque eu sei o que Deus tem feito. Eu sei as coisas que têm se cumprido. Porque Deus continua sendo fiel à promessa e à palavra dele. Então a gente vê um momento difícil para os discípulos. Mas porque eles estavam em obediência. Porque lhes foram dado uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu para você? Que é para você entrar no barco e seguir e atravessar. Se é para você pular desse barco. Se é para você não entrar nesse barco. Qual foi a ordem que o Senhor já nos deu? Porque para onde eu fui, eu recebi uma ordem para voltar para o rio. Foi me dada uma ordem. E eu sei qual foi a ordem que Deus me deu. Qual foram a ordem que Deus já te deu? Ah, mas entrar no barco sem Jesus? Ah, mas entrar no barco só com os discípulos? Ah, mas
mais entrar no barco sem saber o que vai acontecer. Era para entrar no barco e seguir. Era para entrar no barco e chegar do outro lado. Era para entrar no barco e crer que aquele que mandou é fiel. Crer que aquele que deu a ordem que era para entrar no barco, ele não tinha perdido o controle. Quais são a ordem que o Senhor tem nos dado? É para ficar em terra? Porque só quem ficou em terra foi Jesus. É para todos entrarem no barco? Entra no barco. Pega o seu aposento, fica ali sentadinho. O vento chegou. É para pular do barco? É para permanecer no barco? É para continuar confiando? É para continuar esperando? Quais foram a ordem que o Senhor tem nos dado? Porque se nós obedecermos, ele vai chegar no momento da adversidade. Como ele chegou aqui. Porque ele não ia deixar os filhos dele perecer, porque os filhos deles estavam em obediência, fazendo a vontade do Pai. E ele chegou no momento certo, para mostrar para eles: eu não preciso estar perto, eu vou chegar na hora certa. Perto ou longe, eu sei o que está acontecendo. Irmãos, em nome de Jesus, que nessa noite, que esse vento, que essa tempestade, que esse vento contrário, seja lá o que se apresentou, creia que Jesus está chegando. Ele está vindo. Ele não vai tardar. Ele não vai chegar nem antes e nem depois. Nós não vamos perecer. Vai se cumprir o propósito a qual Deus tem para as nossas vidas. O propósito a qual Deus tem para essa obra. Porque Deus continua sendo fiel à palavra dele. Mas quais são a ordem? Entra no barco? Vai duvidar? Não vai crer? Precisa da presença de Jesus? Porque hoje nós não temos mais. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós cremos na trindade do Pai, do Filho e do Espírito. Mas hoje o relacionamento não é com Jesus, não é com Deus, é com o Espírito Santo dele. E é esse relacionamento que a gente tem que buscar, para a gente poder ouvir a voz dele, para saber que direção tomar, se é momento de atravessarmos, se é momento de ficarmos, porque a ordem era para entrar no barco e seguir. E Jesus continuou guardando aqueles discípulos. Quem é que tem nos guardado? Quem é que tem nos dado livramento? Como que a nossa cidade se encontra? O que que Deus tem falado aqui através de revelações? Os meus eu vou guardar. Vou suprir as necessidades. Não vão ter falta de nada. E nós temos vivido isso. Deus, ele tem sido fiel. Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele. Porque ele é fiel à palavra dele. Deus está falando, a ordem foi dada. A ordem já foi dada, a ordem já foi liberada. Agora basta sabermos se vamos obedecer para atravessarmos. Qual é a chave que tem que ser virada? Qual é o novo tempo que você quer entrar? Porque o tempo chegou, irmãos. Agora, vai entrar quem quiser entrar. Para entrar vai ter que crer. Para entrar vai ter que confiar. Para entrar vai ter que ter certeza que o tempo chegou. A gente não vai olhar para gigante, como aqueles 12 espias que receberam uma ordem de espiar a terra. Era tempo de entrar na terra, uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. O Senhor dá uma ordem, eles espiam, eles trazem a novidade da terra, mas eles viram gigantes. Eles viram a adversidade naquela terra. E aí eles, com medo, com insegurança, com incredulidade, não tomaram posse. Irmãos, em nome de Jesus, toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Se o momento é hoje, entra hoje. Vira essa chave hoje. Entra nessa nova estação hoje. Não perca tempo. Não queira ficar dando voltas, não. Se é para entrar, entra com a força de Deus, com a coragem de Deus. Ele indo à nossa frente.
Porque a gente sabe que aquela palavra do livro de Números vai dizer que aquele povo, 40 dias, o Senhor acrescentou a cada dia um ano. 40 anos rodeando o deserto, para que muitos ficassem, não entrassem na terra prometida. Ficaram de fora, porque não acreditaram. Irmãos, a pior coisa é a gente não crer naquilo que Deus tem falado nesse lugar. A pior coisa é a gente deixar a incredulidade. A pior coisa é a gente blasfemar, porque quando a gente começa a não acreditar naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Aí a gente não vai viver o milagre, porque a gente não acredita. A gente não tem certeza que é Deus que está falando. A gente duvida do poder de Deus. E não é mais para duvidarmos, não, irmãos. A gente precisa crer. A gente não precisa ver, não. A nossa fé, o Senhor tem trabalhado na nossa fé para que a gente creia naquilo que Ele tem liberado, porque Ele é fiel à palavra dEle. Se os discípulos não acreditassem que viria um escape, que viria um socorro, porque na hora do desespero eles podiam, até sem saber nadar, que eram pescadores, mergulhar naquela água. Porque no desespero, irmãos, a gente sabe o que acontece. Você não sabe nadar. Aí você não quer continuar no barco, você quer pular do barco. Se você não sabe nadar, você vai pular do barco pra quê? Fica no barco. Irmãos. Se eu não sei nadar, eu vou pular do barco pra quê? Se eu não sei nadar, então eu fico ali, vou ver o que vai acontecer. E assim foram com os discípulos, irmãos. E o Senhor falou: filha, tem pessoas aqui que o vento está contrário. Mas aquele que controla todos os fenômenos da natureza, ele está falando: tem de bom ânimo. Não é fantasma que vai se apresentar, não. Ele vai vir andando sobre as águas. E ele vai acalmar toda essa tempestade. Tempestade foi o que o Senhor falou: virada de chave. Tempestades para virada de chave. Ventos contrários, uma nova estação. Foi o que o Senhor me deu aqui sentado. Uma nova estação. Uma virada de chave. Por isso que o vento chegou. Mas Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle da nossa vida. Deus continua no controle da tua vida. Deus continua sabendo o que está acontecendo. E Deus está vindo. E Ele está chegando para cumprir a promessa dEle, a palavra dEle, para que possa o nome dEle continuar sendo glorificado, como foi na vida dos discípulos. Os discípulos viram o que Jesus fez. Ouviram a voz dEle. No nome de Jesus, ouça a voz do teu Senhor. Ouça a voz do teu Senhor. O que Ele está falando? Qual é a direção que Ele está dando? Para que lado você vai? Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai ficar parado, você vai caminhar, você vai se prostrar, você vai adorar, você vai deixar a murmuração, porque você não está entendendo. Não, eu obedeci até agora, não, eu estou fazendo tudo certinho. Não nos isenta de passarmos por adversidade. Não nos isenta, irmãos. Mas o mais lindo é que nessa adversidade você não está sozinho. Então que nessa noite o Senhor disse para mim, não era essa palavra que eu tinha separado, mas a gente tem que fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Eu não sei, eu sei que tem gente aqui que está vivendo. E a palavra não é só para quem está vivendo, é para todos nós. Porque quando uma palavra é liberada, tem sempre algo que se encaixa na vida da gente. Eu não posso estar aqui achando que não estou recebendo nada, porque eu também recebo. Nós recebemos, cada um na sua porção. E o Senhor está falando: tem de bom ânimo. Ele está chegando. Ele vai vir andando sobre as águas para trazer uma resposta, para trazer um resultado, para que Ele mostre para cada um de nós, como Ele mostrou para os discípulos dele, que ainda em terra, ainda no monte, ainda em oração, Ele sabia o que os discípulos estavam passando.
Pega na mão desse Senhor nessa noite. Sai daqui com esse Santo Espírito na tua vida. Deixa Ele falar contigo aquilo que Ele quer falar. Ouça só aquilo que o Espírito quer falar contigo. Saiba se Ele quer que você entre, se Ele quer que você atravesse, se Ele quer que você fique em terra firme. Porque a ordem que foi dada para os discípulos era para que eles entrassem naquele barco. Eles não pereceram, eles não morreram, até porque tinha um propósito de Deus na vida daqueles discípulos, para que eles pudessem dar continuidade quando Jesus já não estivesse mais. E se cumpriu tudo aquilo que estava escrito, tudo aquilo que já tinha sido falado no livro de Isaías, de Jeremias, para que pudesse se cumprir a palavra do Senhor. Vai se cumprir a palavra do Senhor na nossa vida, vai se cumprir na tua vida. Basta você estar sensível para ouvir a voz de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Tu és santo. Tu és poderoso. Que presença. Aleluia. Pai querido, Pai amado, nos encontramos aqui nessa noite. Tu és um Deus de refrigério. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus que sabe de todas as coisas. Eu te peço nessa noite, Pai querido, Pai amado, vai de encontro à vida dos teus filhos. Vai de encontro no meio desse vento contrário. Vai de encontro no meio dessa tempestade, de todo agito, de todo movimento, de todas as vozes, meu Deus e meu Pai, de tudo aquilo que possa estar acontecendo em nossas vidas nesse momento. Só Tu sabes, meu Deus e meu Pai, que cada um vive. Temos necessidades, temos adversidades, muitas das vezes medos, inseguranças, tantas coisas acontecendo, tantas vozes, meu Deus e meu Pai, tantas coisas, meu Deus e meu Pai, acontecendo, se cumprindo. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor não nos abandonou. Nós cremos na fidelidade da Tua palavra. Nós cremos, meu Deus e meu Pai, que não estamos só. Nós cremos que o Senhor está chegando, meu Deus e meu Pai. O Senhor está caminhando em nossa direção, meu Deus e meu Pai, para mostrar mais uma vez que o Senhor é o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, que nessa noite eu te peço, Pai querido, Pai amado, desbanca, Senhor, todo vento contrário. Oh Senhor, mas se esses ventos for permissão Sua, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui. Nos dê entendimento, meu Deus e meu Pai. Senhor, que no nome de Jesus, que essa nova estação que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem dito, meu Deus e meu Pai, que é tempo de entrarmos nessa nova estação. Não deixe que ninguém fique de fora não, Senhor. Que possamos entrar para a glória do Teu santo nome, para vivermos, meu Deus e meu Pai, as Suas promessas. O Senhor tem cuidado dessa obra, o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem sido fiel, Pai querido, Pai amado. E eu quero te pedir nessa hora, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, manda uma palavra a cada lar aqui representado. Ô Senhor, visita esses lares que estão conturbados. Visite essas famílias, meu Deus e meu Pai. Nós oramos por famílias. Nós cremos em libertação, em salvação, meu Deus e meu Pai. Nós tomamos posse, Senhor. A Tua presença no nosso meio é real. Senhor, nós sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor é fiel. O Senhor nos constrange com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Pai, que no nome de Jesus, todos esses corações que estão aflitos, angustiados, todos esses corações intimidados, que nessa noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor é poderoso para colocar a Tua mão que é santa. Coloca a Tua mão santa sobre esses corações sobressaltados, meu Deus e meu Pai. Esses corações, meu Deus e meu Pai, que receberam uma má notícia. Esse dia mal que se apresentou, meu Deus e meu Pai, em nossas vidas. Ô Senhor, o Senhor está falando nessa noite que o Senhor sabe. E nós cremos que o Senhor sabe. E nós cremos que o Senhor está vindo sobre as águas a nosso favor, a nosso encontro. Nós hoje entendemos que o Senhor está falando que não é um fantasma. O Senhor está nos dando uma ordem para termos bom ânimo. Senhor, que no nome de Jesus, que venhamos olhar somente para Ti.
Não deixa esse vento contrário nos paralisar, nos intimidar e acharmos que já é o fim. O Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus, meu Deus e meu Pai, que pode escrever uma nova história. O Senhor é um Deus de oportunidades. O Senhor é um Deus de propósitos, meu Deus e meu Pai. E que todos os propósitos possam ser cumpridos em nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Senhor, não nos deixe nos acovardar com os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, não. Pai, que nessa noite eu te peço, meu Deus e meu Pai, que os Teus filhos que estão vivendo esses momentos, Pai querido, Pai amado, que eles possam ter bom ânimo, que eles possam ter certeza que não vai ser fantasma que vai se apresentar, mas o Teu Santo Espírito que vai nos acalmar, que vai nos aquietar, o Teu Santo Espírito que vai trazer um bálsamo, o Teu Santo Espírito que vai trazer um refrigério. O Senhor mostrará com os seus sinais, porque a Tua palavra diz que os sinais seguiriam aos que crerem. E nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no Teu Santo Espírito. Nós cremos, por isso estamos aqui, meu Deus e meu Pai. Oh Senhor, não somos perfeitos. Nós estamos aqui buscando, Senhor, aprendendo a melhorar a cada dia. Nós estamos aqui buscando a Tua face. E a única oração que eu te faço, meu Deus e meu Pai, nessa hora, eu te peço ajuda-nos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Ajude Teus filhos, meu Deus e meu Pai. A Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Então nos ajude, Senhor. Porque contigo saltaremos muralha. Contigo nós veremos a Tua chegada. Uma chegada triunfante. Uma chegada sobre as águas. Uma chegada como escape, como livramento. Uma chegada, meu Deus e meu Pai, para uma virada de chave. Uma chegada para entrarmos numa nova estação. Oh, Paizinho querido. Paizinho querido. O Senhor é nosso Paizinho querido. E eu te peço a Tua ajuda. Nos ajude. Nos ajude. Não deixe que a gente se sinta sufocado, angustiados, aflitos, intimidados, amedrontados, ameaçados. Não, 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 não. Nós queremos ter bom ânimo, como o Senhor liberou essa palavra nessa noite. Nos dê bom ânimo, Senhor. Nos dê bom ânimo para esperarmos a Sua chegada triunfal. Uma chegada, meu Deus e meu Pai, porque aonde o Senhor chega, algo vai ter que acontecer. E nós já tomamos posse do milagre. Nós já tomamos posse das promessas que se cumprirão. Nós já tomamos posse da Tua presença em nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Abençoe Teus filhos. Aquiete o coração dos Teus filhos. Que tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa paz e a nossa alegria caia por terra. Que tudo aquilo que não provém do Teu santo nome seja desfeito, seja neutralizado. Que tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que não provém com a Tua palavra